Bom sábado, irmãos. Estamos a encerrar, não é, a nossa Semana de Oração Jovem. Acredito que foi uma bênção para todos nós. E neste momento vamos encerrá-lo com o último tema. Eu podia... Ok, está aqui o PowerPoint. Podemos ligar aqui, por favor, só para dar para ver melhor. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, um homem de oração. Esta semana nós estivemos a falar sobre a oração, não é? E como nós devemos realmente implementá-la nas nossas vidas. E nós temos um modelo, não é? Quem é? Jesus. Como bem dito aqui na história das crianças, pela Mariana, Jesus, nós vemos ao longo da Bíblia, não é? Que ele orava, incentivava os seus discípulos a orar, não é? A oração do Pai Nosso, não é? Que ele mostrou aos seus discípulos os princípios que deviam conter uma oração. Mas a pergunta é, será que Jesus realmente necessitava de orar? Se sim ou se não, como é que sabemos? Precisamente hoje vamos falar um bocadinho de quem era Jesus. Vamos entender melhor realmente qual era a necessidade de Jesus de orar. Ok? Não está aqui a funcionar. Ok. Muito bem, nós vamos analisar aqui 5 tópicos, está bem? Eu vou-vos fazer uma pergunta. Jesus é 100% Deus e 100% homem? Vamos ver aqui, temos duas opções, não ou sim. Quem é que vai pela opção A? Que Jesus não era 100% Deus e 100% homem. Quem é que vai pela opção B? Jesus era 100% Deus e 100% homem. Muito bem. Vamos ver qual é a resposta certa. Na realidade, sim, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Porquê? Vejamos. Alguém que possa abrir em João, ok? Capítulo 1, vamos ler os versos 1 e depois o 14, está bem? Eu pedi a alguém que pudesse ler João, capítulo 1, primeiro o verso 1 e depois o 14. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ok, então vejamos, irmãos. Jesus era Deus. E ele fez-se carne. Mas ele não perdeu a sua divindade. É uma mistura de duas naturezas. Agora, como é que nós conseguimos compreender isso? Nós não compreendemos. Temos de aceitar. Ok? É um mistério a encarnação de Jesus. Mas a verdade, nós podemos dizer isto. Era 100% Deus e 100% homem. Muito bem. O primeiro tópico já está. Agora vamos para o segundo. Jesus assumiu a nossa natureza humana, aquela que recebemos ao nascer. Temos duas opções. Primeira, não. Jesus veio com uma natureza humana especial, diferente da nossa. Segunda opção, sim. Jesus assumiu a nossa natureza, veio como qualquer um de nós. Quem é que vai pela opção A? Que Jesus, não, veio com uma natureza especial, humana, diferente da nossa. Ninguém? Opção B. Quem é que vai pela opção B? Que Jesus veio exatamente com a nossa natureza humana, como cada um de nós. Ok? Mais mãos levantadas. Então, vamos analisar, irmãos. Vamos analisar. É esta a opção, mas eu vou explicar porquê. Vamos a Romanos 8, ler os versos 3 e 4, está bem? Eu pedi a alguém que pudesse ler Romanos 8, versos 3 e 4. Porque aquilo que a lei fora capaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ok, irmãos. Jesus foi feito segundo a semelhança da carne do pecado, da carne pecaminosa. Alguém pode dizer, mas é semelhança. Vamos a Filipenses 2,7. Filipenses 2,7 vai nos ajudar a entender um bocadinho melhor esta questão. Filipenses 2 é um capítulo muito interessante que fala realmente sobre como Jesus era Deus e assumiu a nossa humanidade. É um capítulo muito bom. Eu pedi a alguém que pudesse ler Filipenses 2,7.
Ok, vejamos só, irmãos. Diz aí, fazendo-se semelhante aos homens. Quer dizer que Jesus era uma coisa parecida com um ser humano, não era totalmente humano? Não, Jesus era 100% homem, não é? Tanto que depois, no versículo a seguir, diz que Jesus foi achado na forma de homem, não é? Então é a mesma coisa, semelhança da carne do pecado, é a mesma coisa, Jesus realmente assumiu a nossa natureza. Querem ver? Vamos só o seguinte. A ver se avança. Não está a avançar. Ok. Ok, está aqui o texto, não é, que nós lemos. Esta parte. Se nós tirássemos esta parte, nós conseguimos continuar a entender o texto. Vejamos só. A lei estava enferma pela carne. O que é que isso significa? Quer dizer que na nossa carne, na nossa condição, na nossa natureza, pós-pecado, nós não conseguimos guardar a lei. Toda a gente concorda com isso, certo? Nenhum de nós consegue. Jesus enviou o seu Filho e condenou o pecado na carne. Porquê? Porque Jesus veio precisamente nessa carne que não conseguia guardar a lei. Okay? Mas ele viveu uma vida perfeita nela. Então Deus condenou o pecado nessa carne, que não conseguia guardar a lei. Tanto que no verso 4 estamos a continuar a falar dessa carne, não é? Nós não andamos segundo a carne. Vejamos só, tem mais textos. Quando nós pensamos em carne, nós pensamos, ok, é o corpo, né? Jesus fez carne, mas a carne tem um significado muito mais profundo na Bíblia, ok? Tem aqui alguns textos de João 1, 13 e 14. Nós temos o verso 14. Vamos só ler João 13, eu posso ler, está bem, irmãos? Acompanhem-me apenas. João 1,13 diz o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E logo a seguir aparece aqui o versículo, né? E o verbo se fez carne. Qual é o contexto da carne? O quê? Do pecado. Aquela carne que é oposta à vontade de Deus, não é? Vejamos só o seguinte, Romanos 1,3. Alguém pode ler Romanos 1,3? Romanos 1,3. Com respeito a seu filho, o qual segundo a carne fez a descendência de Davi. Na minha versão diz, foi feito da descendência de Davi segundo a carne. Não é? E qual era a carne de Davi? Qual era a natureza de Davi? Uma natureza como a nossa, natureza pecaminosa, não é? Vejam só, Romanos 13, diz o seguinte: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado na carne nas suas concupiscências. Ok? Gálatas 5, 16 e 17. Vamos ler esse texto, Gálatas 5, 16 e 17, diz o seguinte: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Exatamente. Estão a ver, irmãos? A carne é oposta. É oposta. Entendem? Então, carne na Bíblia tem um significado mais profundo do que simplesmente carne, não é? Tem a ver com a natureza humana depois do pecado. Tanto que, se nós formos a Romanos 8,5, para acabar esta sequência de textos, diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Penso que está claro, não é, irmãos? Vejamos este texto de Hebreus 5,7, não é preciso ler. Lá diz o seguinte, está-se a referir a Jesus. Paulo está a falar sobre Jesus e diz, nos dias da sua carne. E quando nós lemos isso, pensamos, pois, na sua vida terrestre, não é? E está certo, Paulo quer dar a entender isso. Mas porquê que Paulo usa a expressão nos dias da sua carne? Jesus quer dizer que deixou de ter carne quando foi para o céu, quando ressuscitou? Vejam só, irmãos, pelo contrário. Quando Jesus se apresentou aos discípulos, ele diz o seguinte: um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Isto é depois da ressurreição de Jesus. Então porquê que Paulo diz nos dias da sua carne? Vejam só, Paulo também diz assim, ele vai transformar o nosso corpo segundo o seu corpo glorioso. Então, irmãos, quando nós passamos por essa experiência, que é só na vinda de Jesus, vamos deixar para trás esta natureza do mal para uma que já não vamos ter mais um mal presente em nós, não é? Essas lutas interiores que vêm em nós. Então Jesus também deixou essa carne, por isso que Paulo diz, nos dias da sua carne, ok? Estão a entender? Não é que Jesus deixou de ter carne, pelo contrário. Deixou de ter a natureza como nós vamos deixar de ter quando fomos glorificados, não é? Este texto para mim é muito bom. Eu nunca tinha visto este texto desta maneira, mas vamos ler, irmãos. João 2, 23 a 25. Se calhar é um texto que todos nós já ouvimos falar, já lemos, mas eu queria que nós víssemos isto com mais profundidade. João 2, 23 a 25.
Alguém pode ler, por favor? Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia creram em seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia que havia de homem. O verso 25. Jesus não necessitava que alguém desse testemunho do homem. O que é que significa? Que lhe explicasse como é que funcionava o homem, o que é que ele pensa. Porquê? O que é que diz no final do versículo? Porque ele bem sabia o que havia no homem, como por experiência. Porque ele fez carne. Irmãos, isto é incrível, não é? O nosso Redentor sabe o que é ser homem. Ele sabe o que é ser homem. Ele sabe quais são as nossas tentações. Nós já vamos ver isso mais à frente. Tanto que em 1 Coríntios 2,11 diz: quem é que sabe as coisas do homem, não o espírito do homem que nele está, não é? Então, realmente, Jesus assumiu toda a nossa natureza, não é? Este texto é Ellen White. Vejam só o que é que diz. Pensa na humilhação de Cristo. Ele tomou sobre si a natureza humana caída, sofredora, degradada e contaminada pelo pecado. Irmãos, está bem claro, não é? Porque vejam só, isso não fazia de Jesus um pecador, ok? Ter tendências para o mal. E nós já vamos falar sobre isso, ok? Nós já vamos falar sobre isso. Estou a avançar por uma questão do tempo, não é? Vejam só este texto de Ellen White, porque nós vemos assim, Jesus é o segundo Adão, não é? A Bíblia diz isso. Mas qual Adão? Vejam só. A grande obra da redenção só poderia ser efetuada, ou seja, o plano da salvação só poderia ser efetuado pelo Redentor ao tomar o lugar do Adão caído. Não é? Jesus ia passar, agora com muito menos vantagens que Adão, ok? Ia passar pela mesma prova que ele. Ia ser o segundo representante da raça humana, da raça caída. Ok? Vejamos só estes textos aqui. Vamos a Hebreus 2, vamos ver o verso 14 e depois do 16 ao 18, ok? Hebreus 2, 14, 16 ao 18. Eu digo-vos, o livro de Hebreus, especialmente o capítulo 2, é um ótimo capítulo quando nós falamos sobre Jesus, não é? Assumir a sua natureza, a nossa natureza, não é? Eu pedi que alguém pudesse ler, ok? Hebreus 2, verso 14, e depois salta para o 16 e vai até ao 18, está bem? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ok, verso 16, continuando. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. É para continuar até qual? Até ao 18. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Muito bem, vejam só o seguinte, irmãos. Jesus ele não veio socorrer anjos. Ele veio socorrer quem? Seres caídos. Por isso é que pode assim, por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Ele participou das mesmas coisas que nós, da carne e do sangue. É engraçado que Paulo diz assim, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Não podem. Porquê? Porque estamos numa condição pós-pecado, não é? Não dá, temos de ser glorificados mesmo. Mas vejam só, eu quero que nós notemos isto. Eu não quero que isto seja mera teologia, eu quero que nós também apliquemos isto para as nossas vidas. Ok? Jesus ele humilhou-se. E humilhou-se de facto. De facto. Ele tornou-se um homem. Ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é ser tentado. Não foi fácil, mas ele humilhou-se. E isto ainda exalta mais Jesus como nosso Senhor, com o seu amor por nós. Okay? Porque ele arriscou. É arriscado estar na posição de Deus e fazer-se homem. Um único pecado, Jesus estava perdido. Ellen White diz isso. Se um único pecado, Jesus estava tão perdido como Adão. Não é? Não podia. Vejam só o risco. O risco. A missão de Jesus foi um risco. Mas ele venceu. E graças a Deus por isso, não é, irmãos? Ok.
saltei o texto, mas podemos ler Hebreus 4,15, está bem? Hebreus 4,15 eu posso ler, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Vejam só o seguinte, quando diz assim, nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, no original tem o sentido de não pode ser tocado pelos nossos sentimentos, sentir a mesma coisa que outro. Ou seja, Jesus, ele realmente é um sumo sacerdote que compreende as nossas fraquezas, as nossas tentações. Porquê? Porque ele sentiu o mesmo, ele passou pelo mesmo. Lembram-se em Hebreus 2,18, daquilo que ele mesmo padeceu sendo tentado, ele pode socorrer aos que são tentados, não é? Eu precisava de passar por isso para quê? Para ser um fiel sumo sacerdote e misericordioso, não é? Porquê? Porque ele passou por isso, passou pelas mesmas experiências daquele por quem ele está a interceder. Porquê que eu pus esta imagem? Vejam só o seguinte, nós sofremos 2 tipos de tentações, e está aqui descrito, tentações que nos assaltam fora e dentro. Tentações que nos assaltam interior e exteriormente. Se Jesus veio para ser tentado como nós, ele tinha de passar pela mesma experiência. Mas vejam só, este texto ainda é mais claro. As suas, e estamos a falar do cristão, uma pessoa convertida, que aceitou Jesus. As suas tentações mais fortes virão de onde? De fora? Do interior. Pois terá de lutar contra as inclinações do seu coração natural. O Senhor, Jesus, conhece as nossas fraquezas. Lembram-se, lemos João? Ele sabia o que havia no homem. Aquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, sabe como socorrer aos que são tentados. Vejam só, irmãos, se as nossas maiores tentações vêm de dentro, acham que Jesus... Não, vou só ser tentado exteriormente. Não. Se as nossas maiores tentações são por dentro, Jesus tem de realmente ter passado por isso. Não nos podia compreender, entendem? Vejam só o seguinte, isto pode estar a soar um bocado... O que é? Jesus assumiu a nossa natureza com inclinação, aquelas inclinações naturais que todos nós temos, mas isso não é um pecado, isso não torna Jesus pecador. Irmãos, entendam. Tudo depende da definição de pecado que nós assumirmos. Os católicos e evangélicos, eles assumem que pecado é natureza. Tanto que batizam bebés. O bebê nasceu, já vai condenado para o inferno, temos de batizar. Mas nós não. A Bíblia ensina claramente o que é o pecado. Pecado é o quê? Quem é que sabe aquele texto 1 de João 3,4? Pecado é o quê? A transgressão da lei, exatamente. E vejam só, quando nós falamos em transgressão da lei, não é eu chegar aqui ao Eliezer, não é? E começar a chamar nomes, não é? Um ato, não é? Começa na cabeça, nos pensamentos. Certo? Jesus disse, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Então, notem, irmãos, quando essa definição de pecado é a transgressão da lei, não envolve só atos, mas pensamentos. Porque nós começamos a transgredir na mente, e é isso que nós vamos ver aqui, Tiago 1, 12 a 15. Ok? Tiago 1, 12 a 15. Alguém podia ler, por favor? Vamos ver como é que se forma o pecado. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Até o 15. Ninguém sendo tentado diga, Deus estou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Ok, vejam só o seguinte, isto aqui é como se processa o pecado. Tiago está-nos a explicar como é que isto funciona. Vejam só, primeiro eu quero notar aqui uma coisa, destacar aqui uma coisa que é, Deus não pode ser tentado. Então como é que Jesus podia ser tentado? Tinha de quê? Tinha de encarnar, tinha de se fazer homem, senão não podia ser tentado, não é? Então aí é mais uma prova que realmente Jesus tinha de se encarnar, senão não podia ser tentado. Mas vejam só como é que Tiago diz que nós somos tentados. Diz assim, verso 14, para acompanharem, mas cada um é tentado como? Quando atraído e engodado, noutras traduções até diz seduzido, pela sua própria concupiscência. Seduzido para o mal, pela sua própria concupiscência. Ou seja, se isso é como nós somos tentados,
E Jesus veio socorrer-nos e veio saber como é que são as nossas tentações, veio passar como um homem, ok? Para nos dar um exemplo. Ele tinha de passar por isso. Tinha de passar por isso, entendem? É assim que nós somos tentados, mas vejam só uma coisa, isto é importante. Lá por sermos tentados pelas nossas concupiscências, isso gera o pecado? É o que o texto diz? Não. Diz o quê? No verso 15. Depois, havendo a concupiscência concebida, ou seja, eu tenho de quê? Alimentar, tenho de acariciar esse pensamento. Ellen White diz que Jesus nunca pecou por pensamento, porquê? Porque ele repelia. Não vou pensar nisto. E ela diz que essa tem de ser a experiência de cada um de nós. Ok? Ou seja, quando vem um mau pensamento, vem a tentação, nós temos de repelir. Eu acho que até está aqui, vejam só, há pensamentos e sentimentos sugeridos e despertados por Satanás que aborrecem até mesmo o melhor dos homens. Há pensamentos que nós não queremos ter, mas surgem. Mas, se não forem acariciados, concupiscência concebida, né? Se forem repelidos como odiosos, a alma não é contaminada pela culpa. Não é contaminada pela culpa. Ok? E nenhum outro é maculado pela sua influência. Como o Ter dizia, não é? Nós não podemos impedir que os passarinhos voem sobre a cabeça, mas nós podemos impedir uma coisa, que eles façam ninho. Não é? Então, irmãos, que fique bem claro, pecado é a transgressão da lei, não é natureza. Okay? E outra coisa, porque além disso a Bíblia diz que os pais não levam os pecados dos filhos, nem os filhos a culpa dos pais, não é? Então, esqueçam. Mas, se nós, na nossa natureza, nós não permitimos que esses maus pensamentos venham e nós repelimos como odiosos, nós não somos manchados com culpa. Ok? Tanto que no nosso tratado de teologia diz assim, a tendência para pecar ou a tentação para pecar não é pecado. Não é? Essas coisas não constituem rebelião contra Deus. Não constituem. Ceder ao pecado e cometer o ato pecaminoso, transgredindo assim a lei de Deus, isto sim, nos aliena do Senhor e nos torna culpados diante de Deus. Somos responsabilizados pelo nosso próprio pecado. Ok? Tanto que Ellen White diz assim, o caráter de Daniel é apresentado ao mundo como um tácito exemplo do que a graça de Deus pode fazer por homens caídos por natureza e corrompidos pelo pecado. Há um texto de Ellen White que muita gente usa para mostrar que Jesus veio com uma natureza diferente da nossa, que é Jesus tomou a nossa natureza caída, mas não corrompida. Mas vejam só, é muito claro em outros textos de Ellen White que a nossa natureza caída já envolve essas inclinações, que ela diz assim, nós não podemos resistir aos clamores da nossa natureza caída. A natureza caída de Adão luta pelo predominante. Okay? Então o que é a natureza corrompida? Está aqui. Corrompidos pelo pecado. Eu acredito, e todos nós acreditamos, que Jesus nunca pecou. Porque ele não era corrompido. Ok? Vejam só, eu vou-vos mostrar agora uma sequência de textos que são impressionantes. Eu, quando os li pela primeira vez, realmente não tive mais dúvidas. Diz assim, as lições de Cristo na ocasião em que recebeu as crianças devem causar mais profunda impressão na nossa mente. Porquê? As palavras de Cristo encorajam os pais a conduzirem os filhinhos a Jesus. E pais, ouçam também isto, porque isto também é para vocês, ok? Vejam só. Eles podem ser obstinados e possuir paixões semelhantes às dos demais seres humanos. As crianças, não os filhos. Mas pais, agora ouçam o que diz aqui. Mas isso não deve dissuadir-nos de conduzi-los a Jesus, aos nossos filhos. Porquê? Porque Ele abençoou crianças que tinham as paixões iguais às suas. Jesus, ele passou pela fase da meninice, ele foi criança, foi jovem. Para quê? Para as crianças e jovens não acharem, Jesus não compreende o que é ser jovem, o que é ser criança. Ok? Então, mesmo que crianças estiverem a ouvir, saibam que Jesus passou também como uma criancinha. Ok? Muito bem. Vejam só, este também é muito direto. Ele, Jesus, sabe quão fortes são as inclinações do coração natural. Isto não devia nos dar encorajamento, irmãos. Pensar que o nosso Senhor, Ele é realmente um fiel e misericordioso sumo sacerdote que se pode compadecer de nós porque Ele passou pelo mesmo. Ele sabe quão forte é. Jesus conhece por experiência as fraquezas da humanidade, as nossas necessidades e onde reside a força das nossas tentações, que nós já vimos que é do interior. Ok? Pois foi tentado em todos os pontos como nós e todavia sem pecado. Nunca pecou. Ok? Esta parte aqui final, Ellen White está a escrever a alguém e diz assim, tiveste o privilégio diante de ti de rejeitar a tua inclinação, porque o teu Salvador deu-te exemplo na sua vida.
Jesus teve de lutar contra inclinações também. Ok? Outro texto. O maior triunfo que nos é dado pela religião de Cristo é o controle de nós mesmos. Das nossas paixões, das nossas tendências. As nossas propensões naturais devem ser controladas. Ou nunca poderemos vencer como Cristo venceu. Entendem, irmãos? Isto é o Evangelho. Poder para podermos cumprir a vontade de Deus na nossa condição. A Igreja de Cristo deve representar o caráter dele. Conquanto sentisse eu, Jesus, toda a força da paixão da humanidade, jamais cedeu à tentação de praticar um único ato que não fosse puro, edificante e enobrecedor. Está claro, irmãos? Amém? É isto um Salvador que nós necessitávamos. Alguém que nos desse exemplo, que sofresse o que nós sofremos, certo? Mas que ao mesmo tempo não fosse pecador. Certo? Não cometesse pecado. Ok? Notem este. Ele foi feito semelhante aos seus irmãos, com as mesmas suscetibilidades, ou seja, inclinações, tendências mentais e físicas. Para aqueles que dizem que Jesus só veio com um corpo semelhante ao nosso e que por dentro era tudo... Não! Ele veio com as mesmas suscetibilidades. Ela noite tem um texto que diz que Jesus podia ter a mente perplexa. Ele podia ter os seus sentimentos feridos. Mas ele nunca permitiu isso. Mas eu podia. Eu podia. Isto deve nos dar força. E deve nos fazer amar mais Jesus. Porque nós estamos todos aqui por Jesus e nós precisamos conhecer quem é Jesus. Ele é mais próximo de nós do que nós pensamos. Nós às vezes queremos pôr Jesus numa posição muito alta que não se identifica connosco. Ele realmente é sem pecado, é separado dos pecadores, mas ao mesmo tempo ele vem habitar com o contrito de espírito. Vem morar com o abatido. Jesus sabe o que é ser homem. Tanto que, vejam só, se nós assumimos que Jesus é homem, vejam só como é que é composta a nossa natureza. A natureza do homem é tríplice. E a formação ordenada por Salomão compreende o desenvolvimento correto dos poderes físicos, intelectuais e morais. Corpo, alma, espírito. Okay? Não é que temos um fantasma dentro de nós, está bem? Mas nós temos essas três componentes. E isso mesmo na psicologia também já está definido, que é mental, físico e espiritual, não é? Moral. Então, isto é a natureza do homem. Se Jesus se fez homem, ele tem de assumir tudo isso. Okay? Todas essas suscetibilidades que nós também herdamos. Não é? Nós não escolhemos herdar, mas nós herdamos. Como qualquer filho de Adão e filha de Adão, certo? Este texto está no Desejar de Todas as Nações. Foi um dos últimos textos que Ellen White escreveu e está na biografia de Jesus, não é? O Desejar de Todas as Nações. Okay? O que é que diz? Vejamos, irmãos, que isto é importante. Eu preciso que vocês prestem bem atenção. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Ou seja, ele não assumiu essa natureza. O que é que aconteceu? Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Ellen White tem outro texto que diz que Jesus assumiu uma humanidade deteriorada por 4.000 anos de pecado física, também mentalmente, moralmente, degradada. Okay? Parte verde. Como qualquer filho de Adão, isto é importante, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. Agora vejam só bem. O que estes resultados da lei da hereditariedade foram, manifesta-se na história dos seus ancestrais terrestres. Alguns exemplos de ancestrais de Jesus? Raab. Quem é que era Raab, irmãos? Prostituta, não é? Manassés. Alguém aqui conhece a história do rei Manassés? Terrível. Matou, não é? Assassino. Fez coisas obscenas. Está na linhagem do Messias. Abraão, apesar de ser um grande homem e depois de ter dado um exemplo de fé, ele teve muitas falhas. Mentiu. Não é? E nós vemos a sua fraqueza também. E vemos também David. Quem era David? O que é que ele fez? O que é que ele fez? É tantas coisas que nós não conseguimos dizer aqui, não é? Mas adulterou, matou. Eu faço-vos uma pergunta. Porquê que Jesus veio por uma linhagem tão pouco santa? Não é? Será que Deus não podia ter escolhido melhores candidatos para representar o Messias? Estão a entender onde eu quero chegar? Porquê isto? Porquê essa gente com uma ficha criminal tão grande? Sabem porquê, irmãos? Eu vou-vos dar a razão. Deus, Pai, enviou
Deus Filho, não é? Nessa descendência para mostrar o quê? Para não nos dar desculpas, porque nós muitas vezes dizemos assim: eu nasci a minha família e o meu pai fazia isto, aqui eu não posso vencer. Eu herdei isto, é impossível, este temperamento, não dá. Jesus veio pela pior linhagem, ou uma das piores linhagens que podia haver, para quê? Para mostrar que não existe desculpa. Hereditariedade não é uma desculpa, porque Deus dá poder para vencer tendências hereditárias. Amém? Muito bem, diz assim, veio com essa hereditariedade para quê? Para partilhar das nossas dores e tentações. Ou seja, porquê que Jesus veio com essa hereditariedade que todos nós herdamos, essa natureza caída, para partilhar das nossas tentações? Onde é que reside a força das nossas tentações? No interior. Porquê que nós muitas vezes estamos sozinhos no quarto, mas começam a vir, né, aquelas tentações, ou estou a falar com alguém, não, preciso-me dizer isto àquela pessoa e tal. Porquê? São as nossas lutas interiores, mesmo do cristão, não é? Ok, avançando. Vou-vos mostrar então qual é que é a diferença entre Jesus e nós. Prestem atenção que este quadro eu acho que vai ajudar a entender muito bem. Propensões, paixões, tendências, mesma coisa, não é? Vejam só, nós seres humanos, no nascimento o que acontece? Nós temos tendências, paixões, propensões hereditárias, certo? O que herdamos dos nossos pais, não é? Começou com Adão. Ok, hereditárias. Só que, ao longo da vida, o que é que acontece? Bem cedinho já, começa a roubar a xuxa ao outro. Não é? Começa a fazer coisas que não deve, não é? Egoísmo, dá-me os brinquedos, não é? Mas não é isso. Quando nós já temos a capacidade os bebés não têm, não é? Mas quando nós começamos a ter discernimento moral, ok? O que acontece? Nós começamos a desenvolver as tendências hereditárias, ou seja, aquelas tendências que nós herdamos já começamos a desenvolver, não é? E também temos as cultivadas. O que é isso de tendências cultivadas? Vou dar um exemplo. Imaginem. Está aqui a Weasley e ela passa-me assim, queres um cigarro? E assim, eu nunca fiz isso na minha vida, eu nunca fumei. Mas vá lá, experimente. Então, pronto, vou experimentar. Começo, isto é bom. E depois eu começo a fumar, começo a ter uma tendência, inclinação, propensão para fumar. Eu herdei isso? Não. Mas eu desenvolvi isso, cultivei isso na minha vida. Estão a entender? Agora vamos mostrar qual é a diferença realmente com Jesus. Jesus, ele nunca teve uma propensão, paixão, inclinação do pecado, né? Nunca fumou. Cultivadas Jesus não tem. Porque ele nunca pecou. Hereditárias ele nunca deixou que se desenvolvessem. Então, Jesus, ele tinha aquelas inclinações hereditárias. Ele nunca deixou que se desenvolvessem. Mas eu sentia a força delas. Entendem? Essa é a diferença. Por isso há textos onde dizem assim, Jesus não tinha uma única propensão má. Ela diz assim, apesar de todos os textos que nós lemos, ela diz assim, era irmão das nossas fraquezas, mas não em ter paixões como nós. Como assim? No sentido, não tinha cultivadas aquelas que são de origem do pecado, ele não tinha. Não tinha. Tanto que ela diz assim, Jesus podia ter caído, Jesus podia ter pecado, mas em nenhum momento da sua vida houve nem uma única propensão má. Propensão de origem do pecado, não é? Vou pegar aqui no tabaco, é bom. Começou essa propensão da origem do pecado mesmo, não é hereditário. Eu cultivo pelo meu pecado, ok? Muito bem. Com certeza vocês já ouviram esta doutrina, né? Imaculada Conceição. O que é que isso consiste? Consiste em que Jesus, ele nasceu no ventre de Maria, mas o Espírito Santo interviu para que os genes... Era um ventre imaculado, não tinha pecado. Os genes maus não foram, foi tudo o que é bom. Tudo o que é bom. Isso é um erro, ok? Jesus, ele nasceu no ventre de Maria, que era uma mulher quê? Pecadora. Então vamos aqui rapidamente ver. Ser humano, Maria, mais ser humano, José, dá origem ao quê? Um ser humano, Jesus. Isto também não está correto. Porquê? Porque Jesus, eu era Deus, eu precisava que imputasse essa natureza divina, né? Nele habita totalmente toda a plenitude da divindade. Então, por isso é que interviu o Espírito Santo. Vejam só, ser humano, Maria, mais ser divino, Espírito Santo, dá origem ao quê? Um ser humano ou divino, Jesus. Ele herdou tudo o que é mau de Maria e teve a sua natureza divina, que fazia parte dele mesmo pelo Espírito Santo. Agora, isso é um milagre, nós não conseguimos explicar isso e também não nos cumpre saber. Não nos está revelado, simplesmente aceitamos. Assim como nós não conseguimos explicar como é que Jesus era 100% Deus e 100% homem, está bem? Mas entendem porque é que o Espírito Santo interviu? Simplesmente para Jesus poder continuar com a sua natureza divina, não para impedir que Maria passasse coisas más para Jesus. Ok? Muito bem. Esta pergunta aqui. Jesus podia resistir sozinho por ele mesmo às tentações de Satanás?
Não ou sim? Quem é que acha que não? Que ele não conseguia resistir por si mesmo às tentações de Satanás? Quem é que acha que eu conseguia resistir por si mesmo às tentações de Satanás? Estão na dúvida, irmãos. Eu estou a ver que aqui não há muitas mãos levantadas. Ok. Ok, então vamos lá ver. É a primeira. Mas vamos ver porquê. Então, se eu venho com a nossa natureza humana, o que é que acham? Acham que eu podia vencer sozinho? Aí vem outro tópico. Vamos explicar, agora eu quero explicar qual era a relação da natureza humana, a natureza humana de Jesus com a natureza divina. Está bem? Mas nós vamos explorar isso mais à frente. Agora eu quero-vos mostrar uma coisa. Conhecem este texto aqui? Alguém sabe de onde é que se encontra esta citação? Porém, Gênesis quê? 3:15. Ótimo, estão bem, estão afiados. Ok, então vamos a Gênesis 3:15. Podemos ir a Gênesis 3:15? Eu ia pedir a alguém que pudesse ler, está bem? Gênesis 3:15. Eu digo-vos que este texto aqui tem um significado mais profundo do que aquele que nós imaginamos. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. A cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ok, nós conhecemos esse texto, parece tudo normal. Eu não estou a ver onde é que tu queres chegar, Miguel. Eu já vos vou explicar, tá? Vejam só o seguinte. Deus, aqui na Terra, ok? Então, por inimizade entre ti, serpente, e a mulher, o povo de Deus, não é? Portanto, no Apocalipse vemos que uma mulher foge do dragão. E a mulher é quem? A igreja, não é? Entre ti, serpente, e a mulher. Entre a tua descendência e o seu descendente, que vai ferir a cabeça da serpente. Deus põe inimizade entre estes grupos todos. Ok? Um por um lado, inimizade. Espera aí, mas esta inimizade vem de quem? Das pessoas em si? Não, vem de quem? Irmãos, vem de quem? De Deus. Esta inimizade aqui, de Deus. Ou seja, nós somos amigos de Satanás por natureza. No sentido que nos inclinamos para o mal. Como é que nós temos inimizade? Deus implanta. É o poder do Evangelho, ok? É o poder de Deus que nos faz ter ódio pelo pecado, ok? Tanto que, mas espera aí, quem é que está aqui? A semente da mulher, Jesus. Espera aí, Jesus teve uma inimizade contra o pecado sobrenatural? Vejam só, a inimizade posta entre a semente da serpente e a semente da mulher foi sobrenatural. A semente da mulher, estamos a falar de Jesus, tá? Está ali até com S grande. Com Cristo, a inimizade era em certo sentido natural, não é? Em outro sentido foi sobrenatural. Porquê? Vejam só. Visto combinarem-se o quê? Humanidade com a divindade. Então, Jesus sendo Deus, não, pecado não é comigo, Deus é o oposto do pecado, não é? Mas assumindo a natureza humana, teve de haver Deus a pôr essa inimizade, não é? Teve de haver algo sobrenatural, um poder sobrenatural para quê? Porque Jesus tinha a nossa natureza humana inclinada para o mal. Estão a entender, irmãos? Por isso é que diz, por inimizade entre aqueles grupos todos, incluindo Jesus. Jesus como quê? Como homem, porque ele assumiu a nossa natureza, ok? Vejam só este texto também muito forte, diz assim, unicamente a natureza humana de Cristo nunca poderia ter suportado este teste, a tentação. O quê? Exatamente, é a nossa natureza caída, irmãos. Nós não conseguimos resistir a Satanás sozinhos. E Jesus também não. A humanidade de Cristo estava unida à divindade, ok? Estava habilitado para o conflito como? Mediante a presença interior do Espírito Santo. O amém, irmãos? Está fraquinho. Sabem porquê? O mesmo poder que Jesus teve para resistir às tentações é o que nós podemos ter. Nós não podemos pedir pelo Espírito Santo. Ele não nos prometeu, Ele não nos deu essa promessa, começando com os apóstolos. A Igreja tem à disposição esse recurso. Não existem tendências hereditárias nem tentações fortes de Satanás que nos possam fazer cair se tivermos o Espírito Santo connosco. Era esse o poder que Jesus tinha. Porquê? Porque Ele fez como um homem, ok? E eu precisava de poder. Não o seu, como divindade. Vou utilizar aqui o meu poder para resistir. Porque nós não podemos fazer isso. Eu não posso chegar aqui, Satanás está-me a assediar, vou utilizar o meu poder divino. Não dá. Entendam isto, Jesus esvaziou-se. Ele tornou-se literalmente homem. Não perdeu a sua divindade, mas ele voou-a de pula, ok? Não a usou. E nós já vamos explicar como é que isto se processou. Estamos quase a acabar. Temos aqui mais um tópico. Jesus fazia os milagres pelo seu próprio poder divino. Não a fim de se beneficiar a si mesmo, mas sim para ajudar os outros. Quem é que acha que esta afirmação é falsa? Quem é que acha que é uma afirmação verdadeira?
Irmãos, vocês não estão a cobrar, então eu estou a pedir para vocês levantarem as mãos. Ok? Então vamos lá outra vez, vai. O que é que toda a gente levanta as mãos? Tá? Quem é que acha que esta afirmação é falsa? Ok, este lado aqui, pelos vistos. Ok, quem é que acha que a afirmação é verdadeira? Eu estou a ver aqui uma oposição. Este lado está a achar que é a primeira e este lado está a achar que é a segunda. Qual dos lados tem razão? Parabéns. São vocês, ok? Vejam só, isto aqui tem uma... Sim. Só há aqui também menor. Houve um momento em que Jesus fez um milagre para se beneficiar a ele próprio, mas ele estava legitimado a fazê-lo. Foi quando ele disse a Pedro para ir pescar e tirar o imposto para pagar o imposto por ele. Exatamente. Ele beneficiou de um poder sobrenatural para pagar o imposto dele. Exato. Mas ele aí Sim. não estava obrigado porque o filho não era obrigado a pagar o imposto. Eu vou explicar. Esse poder sobrenatural que Jesus fez para beneficiar a si mesmo não era propriamente dele. É nesse sentido. Não é que Jesus não se beneficiou, como disseste, Gil, mas não foi o poder divino dele que utilizou para beneficiar-se, foi o de Deus o Pai. E eu vou explicar aqui. Sim, mas de qualquer forma eu acho que ele estava legitimado a fazê-lo porque ele não era obrigado a pagar o imposto. Ok. Deixa-me fazer uma pergunta. Porquê é que acham que Jesus não podia transformar as pedras em pães? Porque eu também não posso. Não podes? Eu também não posso transformar pedras em pães. Pois é, não podes. Realmente, nós não podemos transformar pedras em pães. Então, mas é pecado transformar pedras em pães? Não é. Jesus podia fazer isso se bem entendesse. Eu era Deus, né? Não havia nenhum problema com isso. Mas porquê que então não podia fazer isso? Sabem porquê? Porque Jesus ele assumiu com o Pai o seguinte: eu vou-me fazer ser humano e eu vou viver como eles. Então, eu não vou usar a minha divindade, porque se eu fizer isso, eles não podem fazer e então está quebrado o plano da salvação. Já não posso ser um exemplo para eles. Então, Pai, eu vou depender totalmente de Ti. Ok? Exatamente, não havia... Jesus estava totalmente dependente do Pai. Não há pecado em transformar pedras em pães sendo Deus, mas como homem ele tinha de ser um exemplo. E tendo de ser um exemplo, ele não podia fazer isso, senão não nos podia realmente ser o nosso Salvador. Vejam só o seguinte. Oi? Espera aí. Estes textos aqui, rapidamente vamos ler João 5,30 e João 14,10, está bem? Estes textos aqui também eu acho que são bastante esclarecedores. Alguém que leia João 5,30, por favor? Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Calma aí, vamos só fazer uma pausa. Eu de mim mesmo nada posso fazer. Sabem porquê? Porque Jesus, eu volto a repetir, ele não perdeu a sua divindade, ele simplesmente não a usou. Ok? Ele não podia fazer nada, mas absolutamente nada de si mesmo. Lembram-se que Jesus disse assim, sem mim nada podes fazer, mas ele de si próprio também diz, eu de mim mesmo nada posso fazer. Porquê? Porque ele assumiu, ele fez homem e tendo uma natureza inclinada para o mal não dava. Ou então dizer, de mim próprio nada quero fazer. No caso é mesmo nada, ok? Nada quero fazer. Exato, ok. Mas vejam só o seguinte, vejam só então o João 14,10, ok? João 14,10. Alguém pode ler João 14,10? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quem é que faz as obras em o Pai que está nele. Lembra que no texto Night, Jesus estava habilitado para o conflito mediante o quê? A presença interior do Espírito Santo. E é assim também que nós dependemos de Deus, não é? Vejam só este texto aqui. Este texto aqui é muito bom e eu vou-vos apresentar. Também diz assim: quando Jesus foi despertado para enfrentar a tempestade, estava em perfeita paz. Nenhum indício de temor na fisionomia ou olhar, pois receio algum havia no seu coração. E nós dizemos o quê? Porque ele era Deus, não é? Mas não, vejam só. Contudo, não era na posse da força onipotente que ele descansava. Não era como Senhor da terra, do mar e do céu que repousava em sossego. Este poder depuseram ele. Depuseram. Escolheu não usar. Ele diz, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Confiava no poder do seu Pai. Foi pela fé, no amor e cuidado de Deus que Jesus repousou, e o poder que impôs silêncio à tempestade foi o poder de Jesus. O poder de Deus. Como Jesus descansou pela fé no cuidado do Pai, assim devemos repousar no do nosso Salvador. Entendem? Porquê é que acham que no final dos tempos Apocalipse diz aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus? Fé de Jesus porquê? Porque Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, como homem,
ele demonstrou uma fé de total dependência no Pai. Entendem, irmãos? Vamos avançar porque também o tempo já vai avançado. Filipenses 2, 5 a 8, nós não vamos ler, mas diz que Jesus era igual a Deus. Não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Assim mesmo. Ele esvaziou-se dos seus atributos divinos, no sentido que ele não perdeu a sua divindade, mas volto a repetir, ele decidiu não usá-la. Okay? Tanto que Lucas 2,52 diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça. Como é que o próprio Deus, que é pleno em sabedoria, cresce em sabedoria? E sabem o que é crescer em graça, irmãos? Crescer em graça é o seguinte, eu não vou ler o texto todo, mas crescer em graça, vocês podem depois ver o texto com mais calma, é uma contínua obra de santificação. Vejam esta frase, a santificação não é obra de um momento, de uma hora ou de um dia, é um contínuo crescimento na graça. E Jesus cresceu na graça. Então vejam só, quando nós aplicamos aquela frase que santificação é uma obra de uma vida toda, as pessoas utilizam isso para dizer o quê? Eu vou continuar com o meu pecado a vida toda, vai ser uma luta impossível, vou continuar a levá-lo. Mas vejam só o seguinte, não é isso que isso quer dizer. Quando a Ellen White diz que a santificação é uma obra de uma vida toda, é que cada dia nós vamos ter novas batalhas para enfrentar, cada dia vamos amar mais a Deus e cada dia temos de conhecer-o melhor. É nesse sentido. Jesus, cada dia, ele o quê? Amava mais a Deus, conhecia a Deus. Eu tive de aprender. Eu às vezes quero pensar assim. Jesus viu o arco-íris no céu. Ele disse assim, oh mãe, então, mas o que é o arco-íris? E Maria a explicar, foi Deus que deu um sinal para mostrar que nunca mais haveria um dilúvio. Ou seja, o próprio Jesus teve de aprender pela sua mãe, por si mesma, a estudar a Bíblia. Como nós temos de fazer. Entendem? Ok? Tanto que Jesus diz assim, daquele dia e a hora da sua vinda ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Está aqui em Marcos 3,32, só não estou a ler por uma questão de tempo. Mas vejam só, Jesus não sabia o dia da sua vida. Isto também é uma lição para nós. Jesus assumiu que não sabia. Será que nós conseguimos assumir à frente dos outros que nós não sabemos? Porque assim, Jesus ele vivia, o Pai mostrava-lhe a cada dia o que é que ele devia fazer, revelava-lhe o futuro. Okay? E nós também, cada dia temos de depender de Deus para nos revelar qual é o seu propósito para as nossas vidas e a sua vontade. Nós, cada dia, temos de descobrir isso, assim como Jesus. Ok? Tanto que Jesus diz, quando promete enviar o Espírito Santo, diz, convém que eu vá para que o Consolador venha. Porquê? Ela não explica, não vamos ver o texto todo, mas ela diz que é porque Jesus estava limitado, né? Ele não podia estar presente em todos os lugares. Então ele precisava de ir. Estão a entender? Jesus realmente esvaziou-se. E então eu finalmente vou dar esta não é interpretação, é esta ilustração. É o mesmo que eu ter um carro, escolher andar a pé para na garagem. O que é que significa? O carro é a divindade de Jesus. Ele tinha, era dele. Mas ele escolheu pôr na garagem e andar a pé. Esta ilustração também. É o mesmo que eu estar numa terra de cegos e eu fechar os meus olhos. Eu continuo a ter capacidade de ver, mas eu decidi fechar os meus olhos para me identificar com eles. Estão a entender? É um exemplo imperfeito, mas dá mais ou menos para termos uma noção que Jesus, ele não perdeu a sua divindade, não perdeu o carro, não perdeu a visão, mas ele voluntariamente pôs o carro na garagem, fechou os olhos, para viver como um de nós. Ok? Tanto que eu acho que toda a gente conhece a história que está a ser aqui apresentada pela imagem, certo? É o quê? A escada de quem? Jacó. Se nós vamos ver, Jacó estava a dormir ali, com remorso pelos seus pecados, não é? Mas o que aconteceu? Aparece uma escada que toca no topo do trono de Deus no céu e desce com o degrau, assenta na terra. E Jesus aplica essa escada a si mesmo. Essa escada representa Jesus. O que é que significa? Ellen White diz que se a escada tivesse falhado por um degrau, estava tudo perdido para nós. Porquê? Porque Jesus ele teve de assumir a nossa natureza tal qual nós vimos quando nascemos. Mas ao mesmo tempo ele tinha de tocar no trono dos céus, ou seja, tinha de ser igual a Deus. Por isso estão a entender, irmãos? Precisávamos de um Salvador que fosse Deus, 100% Deus, mas ao mesmo tempo 100% homem, que fosse divino, humano. Entendem? Para poder reconciliar o homem, o Deus e o homem. Estão a entender? É mais ou menos como se fosse uma ilustração aqui, atraía Deus, atraía o homem, então Deus connosco. Estão a entender? Amém? Amém. Muito bem. Tanto que aqui estes textos mostram o quê? Sabem qual foi o ponto do grande conflito? O ponto do grande conflito foi bastante simples. Estamos a falar que quando Adão pecou, Satanás disse o seguinte: o ser humano não pode guardar a lei de Deus. E eu vou só a esta parte final dizer assim: Satanás, o anjo caído, declarara que nenhum homem seria capaz de guardar a lei de Deus após a desobediência de Adão, ou seja, na nossa natureza aqui, caída.
Eu estou contente, realmente não há solução. Satanás julgava-se impossível para os seres humanos guardarem a lei de Deus. Viverem vidas, né, em que deixavam de estar sob o domínio do pecado. Agora vejam só o seguinte. A fim de provar a falsidade dessa alegação, Cristo deixou o seu elevado comando, tomou sobre si a natureza do homem e veio à Terra para colocar-se à testa de uma raça santa. Não, caída, com o objetivo de demonstrar que a humanidade poderia enfrentar as tentações de Satanás. Vejam só, Jesus manteve a pureza do seu caráter, um caráter puro e santo. Jesus veio a esta terra não para manter uma carne santa, mas para manter um caráter santo e puro, uma vida sem pecado. Ok? Nós muitas vezes achamos que Jesus é assim. Ele tem a corda e ele assim, olha, apanha aí. Ok, vamos lá. É? Não. Jesus é assim. Ata a corda, desce com a corda, envolve-nos o braço e puxa-nos para cima. É bastante diferente. Nós achamos que Jesus está a um nível elevado, com um poder diferente. Não passou pelo lamaçal. Não. Jesus, ele sempre segurou na corda. Apanhou-nos. Se ele tivesse largado a corda, estava perdido, mas ele nunca largou. Confiança total no Pai. E levou-nos a assentar-nos nos lugares celestiais, não é? Em Cristo. Por fim, não se esqueçam, aqui estamos a falar de Jesus como um homem de oração. Será que agora já conseguimos entender porque é que Jesus sentia a necessidade de orar? Dado que a natureza humana estava sobre ele, Cristo sentiu a sua necessidade de força vinda do seu Pai. Estão a entender? Jesus não estava a fingir, vou orar ou vou só orar pelos outros. Não, ele sentiu, uou, eu preciso de força vinda do Pai. E agora vem aquele texto onde também diz, né? Se Jesus nunca pecou, sentiu necessidade, força vindas do Pai, quanto mais nós. Certo? Quanto mais nós precisamos de orar, não é? Estamos quase a acabar. Jesus, quando se preparava para alguma grande provação ou para algum trabalho importante, recorria à subidão das montanhas e passava a noite em oração ao seu Pai. Uma noite de oração precedeu, vejam só agora os eventos, a ordenação dos apóstolos, o sermão da montanha, a transfiguração, a agonia de julgamento da cruz e a glória da ressurreição. Estão a ver? Todos nós conhecemos esses episódios, não é? Sabem que Jesus orou e orou para poder enfrentar estas coisas e também para vivê-las? Entendem? Ele sempre recorreu ao Pai, por força. Os momentos noturnos de oração que o Salvador passava na montanha ou no deserto eram essenciais para o preparar para as provações que ele deveria encarar nos dias seguintes. Ele sentia a necessidade de refrescar e de revigorar a alma e o corpo, para que pudesse enfrentar as tentações de Satanás. E aqueles que estão a lutar por viver a sua vida sentirão a mesma necessidade. Nós devemos sentir essa necessidade. Se nós não sentimos necessidade de orar, e nós tivemos uma semana só a falar de oração, se nós não sentimos, nós não estamos à procura de viver a vida que Cristo viveu. Ok? Porque nós vamos sentir como Ele a necessidade de forças vindas do Pai, sendo que nós somos estes pecadores e Jesus não. Ok? Eu recomendo-vos este livro. Quem é que tem este livro? Ok. Mesmo assim são muito poucas pessoas. Este livro é uma bênção. É maravilhoso. É um compilado de textos online sobre a oração. E há um capítulo, que é o capítulo 15, que fala sobre o exemplo de Jesus quanto à oração. Está ali o QR Code para quem quiser, né? Está no YouTube o audiolivro, para vocês ouvirem o áudio. E eu quero fazer aqui que vocês comprometam comigo. Hoje ou amanhã vocês vão ouvir o capítulo 15. Pode ser? Quem é que se compromete a fazer isso? Ouçam o capítulo 15, nem que seja em áudio, alguma coisinha, mesmo que não seja tudo, ouçam. É um capítulo incrível. É um dos que eu mais gosto naquele livro. Okay? A perfeita humanidade de Cristo é a mesma que podemos ter mediante a ligação com Ele. Amém? Amém. Sabem, eu ouvi uns dias desses um pastor, foi na sexta, eu achei muito engraçado. Ele disse assim, os cristãos têm mais medo da perfeição do que do pecado. Eu achei isso interessante, porque realmente é verdade. Nós temos mais medo de viver a vida que Cristo viveu do que viverem contrariamente a essa vida, né? Ser dominados pelo pecado, pelo inimigo de Deus. Isso é uma coisa que realmente me fez pensar. Né?
fez pensar. É engraçado que a perfeita humanidade que Cristo que ele teve, nós podemos ter. Quer dizer que ele realmente teve uma natureza como a nossa. É uma carne como a nossa. E pelo poder de Deus podemos viver essa vida, não é? Por fim, ao que vencer, está em Apocalipse 3:21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como? Assim como eu venci na natureza humana caída e me assentei com o meu Pai no seu trono. Irmãos, eu agora pedia que aí no som pudessem pôr a música, não é? A música final, e que vocês já sabem, eu fui convosco. Nós vamos ouvir essa música, nós precisamos que Deus habite em nós. Precisamos desse poder. Precisamos desse poder que Jesus na terra necessitou. Através da oração precisamos que Deus venha habitar em nós. Precisamos de Deus connosco para poder vencer. Então, ouçam esta música num espírito de reverência, com atenção à letra, porque é muito bonita e que nos faça refletir.